Mateus capítulo 17, o verso 14 diz assim, ó: e quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos e eles, o quê? Não puderam curá-lo. Olha o pai dizendo: Senhor, misericórdia do menino, ele é lunático, às vezes cai no fogo, cai na água. Olha a declaração do pai: e eu sofro muito. Ele não sofria pouco, sofria muito. Aí ele diz: e eu trouxe aos teus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui o menino. Então olha a revolta de Jesus. O pai diz: Senhor, misericórdia, Senhor, estou sofrendo, não é pouco não, é muito. Mas quando o pai disse: eu levei aos teus discípulos e eles não puderam curar, eles não conseguiram curar o menino. Jesus disse: ó geração incrédula. Quando a gente não consegue, é porque a gente está sendo incrédulo. Quando a gente não consegue receber aquilo que Deus tem estabelecido para nós, porque a moeda de troca com Deus é a fé. É através da fé que eu conquisto. E quando eu não estou conquistando através da fé, então eu estou com a moeda errada. Eu estou tendo uma dúvida, a incredulidade. E a verdade, a fé, ele diferencia em 3 situações. Fé em Deus. Tem gente que duvida, tem gente que tem fé, e tem gente que é incrédulo. O que é o incrédulo? É aquela pessoa que não crê nem vendo. Você sabia que tem gente assim? Você sabia que tem gente que vai para a cruzada e diz: eu não creio que Jesus faz isso. Nós temos, o Alisson está aí, né? Tem o testemunho da mulher lá. O que a mulher falou? Vem cá, só para você ver. Só para você ver o que aconteceu lá. Ela achava que todo mundo caía, menos ela. Ela falava assim: não, eu vim para a cruzada, mas ela achava que eu nunca ia cair. Que isso, eu ia passar um vexame na frente de todo mundo. E aí, uma mulher, você vê, você pensa assim, que é alguém. Não, é alguém da alta, da sociedade, uma pessoa importante, né? Respeitada socialmente. Aí a pessoa está lá na igreja, mas doença do alto da cabeça à planta dos pés. Eu vou colocar no DVD o testemunho dela. Doença do alto da cabeça à planta dos pés. Ela disse que médico não descobriu o que ela tinha, né? Mais de ano doendo, gastando com vários médicos. Aí falou da cruzada, ela falou: eu vou lá. Aí na hora que eu chamei na frente, quem estava doente, falei que Jesus vai curar. Bom, eu creio. Aí quando eu mencionei o que ia acontecer, ela falou: cair para fazer vexame para pastor, papel de humilhação e não sei o que. Rapaz, a graça de Deus veio sobre essa mulher, que ela foi a primeira, né, Anderson? A primeira que caiu. E eu disse: só tem gente aqui que vai tentar abrir os olhos, não vai conseguir. Ela disse: irmão, eu tentava abrir meus olhos, não abria, não conseguia. Caído no chão, Jesus operou, a mulher levantou curada. No outro dia, ela na igreja, levando a família, levando todo mundo. No outro dia, um homem que não conseguia ficar em pé. Vai para o DVD também essa. Sofrendo, com dores. Coloquei a mão, ministrei o milagre não aconteceu. Aí eu tive o discernimento que era demônio. Porque nem todo mundo que está doente é demônio, mas por trás da maioria das doenças tem demônio. Quando eu tive o discernimento que era demônio, eu coloquei a mão e repreendi o demônio. Ele manifestou. Quando manifestou o demônio, eu ganhei o trabalho, ganhei o sacrifício. A igreja lotada, 800 pessoas. Expulsamos o demônio. Quando expulsou o demônio, o homem pular dentro da igreja. O homem pulava numa altura e eu pulando atrás. E ele chorando, e eu pulando atrás e gritando, e eu gritando, e o povo tudo aplaudindo e chorando. Não, foi um milagre. Alguém que estava lá sem aguentar, nem ficar em pé, sentado de dor. Na hora que nós oramos por ele, ele ficou assim chorando. Um homem forte, um homem zarrão, forte.
Daqui a pouco está esse homem pulando e procurador. O homem não tinha mais nada. O demônio saiu e a doença foi junto com ele. Foi liberto e foi curado. Amém? Então Jesus brigou, porque Jesus disse: ó geração incrédula. Se é uma coisa que revolta Jesus até hoje, chama-se incredulidade. Por quê? O incrédulo é aquele que nem vendo acredita. A mulher disse assim: isso aí é mentira, é conversa de pastor, vendo milagre. Mas na hora que chegou na vez dela, quando não aguentou mais, né? Então, meu querido, tem gente que não, mesmo vendo, não acredita, é o incrédulo. Que duvida, é o segundo tipo de pessoas. Quem é aquele que duvida? É aquela pessoa que crê, mas não crê o suficiente para receber o milagre. Olha aqui para mim. Tem gente que está dentro da igreja, ele é incrédulo, nem vendo ele acredita. Tem gente que está dentro da igreja, ele não é incrédulo, mas ele é duvidoso. Uma pessoa duvidosa é uma pessoa que crê em Deus, mas não crê o suficiente para receber o milagre, a cura, a libertação. Ele não tem fé o suficiente para a vida dele ser mudada. Por isso que ele é o que duvida. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é aquele que crê, é o da fé. O que crê em Deus é aquele que crê na promessa de Deus incondicionalmente. Sabe o que é isso? Não importa o que o doutor disse, não importa o que o vizinho falou, não importa o que a sociedade diz, não importa o que falam, não importa o que eu sinto, não importa o que eu vejo, o importa é o que eu creio, que está escrito na palavra de Deus. E quando você tem uma vida alicerçada aqui, ó, na Bíblia, do jeito que Deus disse, aí você não é incrédulo, você não é o que duvida, você é o da fé. E o da fé é o que recebe o milagre. Amém? Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui, ó 18. E repreendeu Jesus o demônio. Veja que tem gente que Jesus curava, mas tem gente que ele tinha que expulsar o demônio, que tem problema na nossa vida que é espiritual. Então não adianta dizer: oh Deus cura, oh Deus muda o marido, oh Deus muda meu filho, oh Deus a minha vida financeira, oh Deus me abençoa. Não, tem coisa que a gente diz assim: ó, demônio sai do meu dinheiro, demônio sai do meu corpo, ou espírito de esfriamento conjugal. Tem problemas que a gente tem que dar ordem ao demônio. Quem entende? Faz assim com a mão. Jesus repreendeu o demônio que saiu dele. E depois que o demônio saiu, o que aconteceu? Desde aquela hora o menino sarou. E é assim: quando o demônio sai do dinheiro, a pessoa prospera. Quando o demônio sai da doença, o doente fica curado. Quando o demônio sai do casamento, as brigas terminam, o esfriamento termina. Então nós não podemos ir no sintoma, nós temos que ir na raiz do problema, o que faz a pessoa sofrer. Por isso que esse é o ministério de libertação. E quando a gente vai pregar em outras igrejas, você precisa ver, irmão, manifestou o demônio na igreja, que disseram, me falaram, não sei se é verdade. Eu preguei na igreja que tem 50 anos de existência, e um pastor falou que foi o primeiro demônio que manifestou dentro dessa igreja. Primeiro demônio. Quem entende isso? O primeiro demônio que manifestou. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e precisam de libertação? A mulher está lá anos a fio, é dizimista, ora, jejuma. Mas quando está o demônio, meu querido, eu me preocupo com isso. Você pensa que eu estou dirigindo, tem hora que eu não sinto pontadas no meu corpo, tem hora que eu estou dirigindo, eu tenho algum pressentimento de acidente, de tragédia, de assalto. Eu percebo o diabo se levantando. Então nós, como cristãos, temos que aprender a usar a autoridade que Deus nos deu em Cristo Jesus e dizer assim: capeta. Esses dias me pegaram aí na rua, estava andando na rua e senti uma pontada na nuca. Eu botei a mão e falei: sai em nome de... A mulher olhou assim e falei: esqueci, já fui normal já. Amém. Você acha que eu estou doido? Eu não posso aceitar o que o mal quer fazer. Amém ou não amém? Não posso ser incrédulo. Você está dentro de sua casa, aí você está vendo aquela situação, você fala: o diabo já está querendo aprontar aqui. Apronta, levanta a mão e diz: expire. Não precisa orar pelo problema. Quando você sabe que o causador do problema, já ora nele. Vai nele. Aqui, ó. O pai trouxe o garoto e disse: mestre, cura meu filho. E quem disse que o rapaz precisava ser curado? O pai que disse. Os discípulos disseram.
Mas quando Jesus viu, o que é que ele precisava? Libertação. Às vezes a gente acha que precisa de cura, mas você precisa de um ministério de libertação para entender que a raiz é um espírito, então precisa de libertação. Problemas na nossa vida. Agora, se o diabo tentou Jesus, imagine eu, imagine você. Se o salmista diz no Salmo 116 que cordas do inferno laçaram ele, então imagine nós. Então nós temos que estar em batalha o tempo todo, em guerra. Tiago 4,7 diz: chegai-vos a Deus. Nós temos que aprender a buscar a Deus. Mas também lá está escrito: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que ser crentes mais fervorosos, gente. Nós temos que ser crentes mais pentecostais. Nós não podemos receber essa bronca que Jesus está dando aqui, não. Jesus está dando uma bronca nos seus discípulos e no meio daquele povo. Ele diz: ó geração incrédula. Que bronca. Nós não podemos ser incrédulos. O diabo está aí roubando, matando e destruindo. Temos que nos apegar a Deus, mas nós temos que levantar a bandeira da fé, a espada do Espírito e começar a guerrear e dizer: não, demônio, o que você quer você não vai conseguir, porque o diabo, ele trabalha dia e noite para tentar nos tirar, nos afastar do propósito de Deus, nos tirar da oração, nos tirar do jejum, nos tirar da presença do Pai. Não é Deus não, é o diabo. Quando se bate num desânimo na hora de orar, é porque eu estou cansado. Começa a orar que você vai ver para onde é que o desânimo vai um pouquinho dos infernos. Quantas vezes eu dobro o meu joelho, eu começo a orar e a carne não quer, é uma batalha, mas ali eu digo em nome de Jesus, aí eu continuo. A gente vai vencendo o diabo, vai vencendo tudo. Jesus deu uma bronca lá. Será que ele está dando uma bronca na gente também? Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar convosco e vocês vão sofrer? Cadê o garoto? Cadê o menino? Está aqui, Senhor. Mas os discípulos não conseguiram curar. Cadê o garoto? Ninguém conseguiu curar. É como se Jesus dissesse: e quem disse que esse menino está doente? Não, Senhor, ele está doente, ele tem ataques, a medicina não descobre, mas é doença. Ele cai no fogo, às vezes cai na água. Jesus disse: não, ele não está doente não. Ele precisa não é de cura, o que ele precisa é de uma libertação. Aí Jesus não orou e falou: ó doença, sai desse menino agora. Não, mas a Bíblia diz que Jesus apontou o dedo e disse: espírito imundo sai, demônio sai. E a Bíblia diz que o demônio saiu e desde aquela hora o menino ficou são, ficou curado. E quando o demônio sai, as brigas saem do casamento. Se não saiu as brigas, é porque o demônio ainda está. Então não adianta só falar: ô briga, vai embora. É a mesma coisa você dizer assim: dor de cabeça, sai, sai. Ai, passou, mandei a dor de cabeça aí. Daqui a pouco ela volta, porque você expulsou a dor de cabeça. Mas o que faz você sentir dor de cabeça constante não saiu. É simples isso, né? O que faz você sentir não saiu. Então o causador está ali. Ó geração incrédula e perversa, até quando vocês vão sofrer? Expulsou Jesus o demônio. Agora o que é que aconteceu aí? E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Verso 19. Então os discípulos, quem são discípulos aqui? Os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Nós oramos. Por que nós não conseguimos? Eles queriam saber por que eles fracassaram contra o diabo. Ó, mestre, que vergonha. Eu fui expulsar o demônio e não saiu. Por que nós não conseguimos como o Senhor conseguiu? Por que nós fracassamos? Foi a pergunta deles. A resposta de Jesus aqui, ó, é a mesma para mim e para você quando nós fracassamos. Eu vou repetir. A resposta que Jesus dá aos seus discípulos lá é a mesma que ele dá hoje para mim e para você quando nós fracassamos. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? O menino tá bom, eu orei nele, não aconteceu nada. Por que nós não conseguimos? Quando a pessoa diz assim: por que eu não consegui mudar minha vida? Por que eu não consegui? Por que eu não consegui? Por que eu não consigo? Eu não consigo ser fiel a Deus, eu não consigo pegar e vencer esse mal, esse problema. Por que eu não consigo? Sabe por que eles não conseguiram?
A resposta é a mesma. Vamos lá. O demônio saiu, os discípulos se aproximaram em particular, disseram: porque nós não podemos expulsá-lo. 20. E Jesus lhes disse: vocês não conseguiram por causa da vossa incredulidade ou pequena fé. Pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Por que a gente não conseguiu? Por que a gente fracassou, hein, mestre? Jesus disse: primeiro, o problema está na fé. Porque quando a gente fracassa fora, é porque a gente fracassou dentro. Quando fracassa no casamento, na família, na saúde, nas finanças, quando a gente fracassa na vida, é porque primeiro nós fracassamos com o dono da vida, que é Jesus. Ouviu o que eu disse, igreja? Quando a gente fracassa na espiritualidade, não sai um amém aí, não sai um glória a Deus, meu Deus do céu. Quando a gente fracassa na vida, é porque primeiro fracassamos com o dono da vida. Jesus disse: sabe por que vocês não conseguiram? Por causa da fé. Pouca fé. Por causa da vossa pequena fé. Por isso que o demônio saiu, por isso que o milagre não aconteceu, por isso que a cura não aconteceu, a libertação, a vitória não aconteceu, por causa da vossa pouca fé. Pequena fé. E aí Jesus conclui, porque eles chamaram Jesus em particular. Aí Jesus conclui. E Jesus diz: sabe o quê? Mas essa casta de demônios não sai, não se expulsa, senão pela oração e o jejum. Veja que Jesus disse: vocês fracassaram porque fracassaram na fé. Mas é o seguinte, o problema que vocês estavam enfrentando era uma batalha terrível. Vocês tinham que fazer um pouco mais. Era isso que ele estava querendo dizer. Então não é só dizer eu creio, não. Vocês precisam se consagrar mais. Porque esse problema daquele garoto era uma espécie de demônios, uma falange de demônios que requeria uma consagração maior. Buscar mais, orar mais, ir mais para a igreja, jejuar mais. Quantos entendem? Faz assim. Isso quer dizer para mim e para você, o que o Espírito Santo está falando aqui para nós, é que tem problemas na nossa vida que não é só ter fé. Ah, bispo, eu tenho fé, mas a minha fé está insuficiente para o milagre acontecer. Então, se a fé está insuficiente, eu preciso me consagrar mais. Porque tem problemas, meu querido, que só vencemos com oração e jejum, consagração.